Seja honesto comigo. Você estuda, lê todos os livros, decora os protocolos, revisa as diretrizes e chega a hora no plantão, você trava. Ou pior, você já está lá no plantão, tem que tomar uma decisão na urgência ou na emergência e depois que aquilo passa ou você vai embora, fica uma insegurança martelando na sua cabeça, você se questionando se fez o certo ou não. Isso já aconteceu comigo. Eu já fui essa pessoa. Então você, estudante de medicina ou médico recém-formado, que tem essa insegurança como sombra na sua vida profissional, fica aqui nesse vídeo que eu vou te explicar o porquê isso acontece. Olá pessoal, boa noite. Meu nome é Shelna, para quem não me conhece, eu sou médica clínica geral e intensivista. Durante muito tempo, eu achei que o problema era eu. Eu achava que eu era lenta demais, não era esperto o suficiente, não ia dar conta, me cobrava muito e achava que eu tinha que estudar muito mais a teoria. Mas deixa eu te contar uma coisa: a teoria é importante, mas só ela não faz milagre. Estudar de forma errada pode te deixar ainda mais inseguro. Sabe por quê? Porque o raciocínio clínico, ele é no plantão, na nossa prática, ele é diferente ali, diante do paciente, do que a gente aprende na teoria lá na faculdade. Na faculdade, a gente aprende doenças e suas fisiopatologias. Na prática, a gente tem que pensar diante do paciente. O que eu vejo todos os dias pelos corredores do hospital, pelas corredores da faculdade, é muito médico, muito estudante inteligente, esforçado, que tem muito conhecimento teórico, mas chega na hora da prática, trava. E sabe por quê? Porque o conhecimento está ali, está todo lá dentro da cabeça, só que ele está totalmente desorganizado. Não adianta teoria se na hora da prática você não sabe por onde começar, você não sabe como estruturar o seu atendimento. O paciente chega, o médico fica todo atrapalhado no modo tentativa e erro, pede exames demais, faz condutas generalizadas para doenças diferentes, fica inseguro para conversar com a sua equipe, com o paciente e com a família. Isso não é falta de conhecimento clínico, é falta de estrutura mental. Para vocês terem uma ideia, a National Academy of Medicine reconhece que o raciocínio desorganizado, ele é o centro dos erros médicos. Eles chamam isso de Cognitive Disposition to Response, ou seja, respostas automáticas e mal estruturadas que desviam o médico da sua principal hipótese para aquele paciente. Isso reforça: você não precisa saber tudo, mas você precisa saber por onde começar e como pensar para aquele paciente. Então, diante disso, a gente tem os 3 principais erros que fazem você travar no seu plantão diante do seu paciente. Vamos lá. O primeiro é falta de estrutura mental. Você faz a anamnese, faz o exame físico, junta tudo que o paciente tem, mas não sabe por onde começar, não sabe como estruturar suas principais hipóteses diagnósticas, não sabe o que você precisa priorizar ou afastar com mais rapidez e perde um tempo precioso nesse tempo. O segundo, foco em decorar, não em raciocinar. O que dá segurança é lembrar a conduta, entender o porquê você vai tomar aquela decisão. Sem isso, você fica dependendo de algum protocolo pronto, de alguma orientação pronta, até chegar lá, mesmo quando você pede autonomia. E o 3, ausência de treino de decisão. Não basta saber tudo, você tem que tomar a decisão certa, mesmo quando você não tem certeza do diagnóstico do paciente. Você precisa mirar e acertar no que é mais provável, ou pelo menos afastar o que é mais grave. Vamos entender isso como funciona, então? Você sai da faculdade com várias ilhas de conhecimento. Só que quando chega na prática, lá no plantão, lá na sua visita, quando você está diante do paciente, você não precisa dessas ilhas, você não consegue acessá-las. Você precisa de uma ponte que ligue elas. E é essa ponte que ninguém ensina a construir. E tem uma armadilha aqui. Quanto mais inseguro você fica diante dos casos que você vê no plantão ou nas visitas,
Você quer mais voltar e estudar mais, e acaba estudando da mesma maneira que você estudava na faculdade, lendo livros, assistindo aulas online no YouTube ou aulas presenciais, decorando fluxogramas. Só que um estudo sem método, sem metodologia, vira um peso na sua cabeça e não a solução. Porque não adianta a gente ter condutas isoladas se você não decide qual conduta vem primeiro, o que você prioriza, ou qual é a lógica que conecta os sintomas, as hipóteses e a priorização das condutas. E sabe qual é o problema? O raciocínio que salva na emergência, ele não é aquele que cai na prova. Na prova você tem 4 alternativas, você tem tempo para fazer e você tem um gabarito. Quando você está diante de um paciente, nada disso acontece. O paciente não vem com as alternativas prontas, o tempo está contra você e o paciente não tem nenhum gabarito, você que vai ter que dar. Então, isso ninguém te ensina também. Sabe qual que é a virada de tudo isso? É quando você entende que a culpa não é sua, mas a responsabilidade de mudar isso é sua. Não adianta você se sentir inseguro e continuar fazendo a mesma coisa, as mesmas rotinas. Continuar decorando, estudando na teoria, os fluxogramas, as diretrizes, internato e assistindo aula. Ou seja, nada mudar. A estrutura do estudo continuar exatamente a mesma. Mas quando você entende que o que falta é um modelo mental, é uma estruturação, é uma sistematização, um passo a passo de que você seguindo, mesmo nos piores cenários, quando você não tem tempo, quando o paciente precisa de uma única decisão de forma rápida e isso vai mudar, você vira uma chave. E isso é fundamental. E é isso que a gente ensina aqui, que é o nosso MDS, nosso método de decisão segura. Porque o plantão não te dá tempo de você pensar, não dá tempo de você consultar, não dá tempo de você ligar para ninguém. Você precisa decidir com clareza e com precisão, senão o caos vai se instalar. Esse método eu queria ter aprendido quando eu estava lá atrás, logo quando eu me formei há quase 18 anos. Porque eu fiquei muitos anos me sentindo insegura, me sentindo incapaz. Se era isso mesmo que eu queria. Quando eu entendi tudo isso, quando eu entendi que não era só teoria que resolvia o problema dos pacientes, que sim uma estruturação, como a gente deve começar, como o que fazer, o que excluir primeiro, o que fazer na sequência, como conversar com o paciente, com a família, tudo mudou. Foi isso que me fez sair de um choro desesperado e a vontade de desistir para uma coordenação de 3 equipes no momento que eu faço agora. E hoje, ver meus alunos aplicando o que eu ensino, finalmente dizendo, Shelna, eu consegui, é isso que me move, é isso que eu quero para todos os médicos que estão se formando agora e os estudantes também. Então, se isso fez sentido para você, se você se sente como eu me sentia, se você entende que o problema não é você, mas é sua responsabilidade mudar e virar o jogo, e usar o que te ensinaram e lapidar para melhorar a sua vida e a vida do paciente, eu reforço o convite para você, que a gente vai ter um aulão gratuito no dia 3 de junho, terça-feira, às 8 horas da noite, onde eu vou explicar como esse modelo me tirou da insegurança. É um passo a passo prático, baseado nas emergências reais, que eu vou te ensinar a pensar como um médico experiente, mesmo você sendo estudante de medicina ou médico recém-formado e você ainda esteja no começo. O link para se inscrever está na bio. Espero vocês lá.